Um grande prazer estar aqui no IMPA, no colóquio, encontrando amigos e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre problemas de fronteira livre e assistir belíssimas palestras ao longo desse colóquio. Bem, então mais ou menos o que eu gostaria de falar. Eu vou fazer rapidamente um curso relâmpago sobre EDP elíptica. Depois eu vou falar um pouquinho sobre problemas do tipo obstáculo, problemas de jatos e cavidades e problemas que mudam de fase. Certo? Sempre tentando passar a intuição do problema e não a parte técnica. Muito bem. Então vamos lá. Curso relâmpago sobre teoria de EDPs elípticas. Certo? Então vamos começar com a definição do operador laplaciano, que é o protótipo de um operador elíptico de segunda ordem. Você me dá uma função que seja duas vezes diferenciável, eu calculo o laplaciano de U, que é denotado por esse triângulozinho, como? Eu derivo a U duas vezes nas derivadas puras e somo, certo? Então, uma observação é que o laplaciano tem duas formas de se calcular essa mesma soma. Ou ela é o divergente do gradiente, ou o traço da hessiana. Certo? Interpretar o laplaciano como divergente do gradiente são considerações variacionais, considerações que aparecem via do termo da divergência ou problemas de minimização. Entender o laplaciano como traço da hessiana já é uma versão não variacional. Às vezes é mais interessante você ver o laplaciano não variacionalmente, às vezes variacionalmente. Muito bem. Então, quando o laplaciano de U é zero, a gente diz que ela é harmônica. Certo? Então, a motivação clássica, uma das primeiras motivações do estudo de equações elípticas, refere-se à densidade de substância em equilíbrio. Como é que é o desenho? Você tem um determinado domínio U, e você escolhe um subdomínio V, e você olha para o fluxo de densidade, certo? Que passa por V, esse subdomínio que você escolheu, certo? Então, como eu estou em equilíbrio, nada se cria, nada é destruído em V, então isso significa matematicamente que se eu integrar o fluxo ao longo da fronteira de V, isso dá zero. Certo? Usa-se o termo da divergência, diz que isso é o divergente desse fluxo F, e é razoável imaginar que a substância ela migra da região de maior densidade para de menor densidade. Então, cálculo 3 nos ensina que esse fluxo deve ser uma constante negativa proporcional ao gradiente da U, que o gradiente é a direção onde a função mais cresce. O menos U é a direção onde a função menos cresce. Então, se esse C é uma constante, você joga ela fora, você obtém que o laplaciano de U é igual a zero. Quer dizer, a integral do laplaciano de U é igual a zero para qualquer subdomínio V. Como esse V foi arbitrário, você obtém que U é harmônica. Tá bem? Então, são das primeiras motivações onde funções harmônicas aparecem. Muito bem. Um outro exemplo. Eu te dou uma membrana elástica. O problema da membrana elástica. Qual é esse problema? Eu te dou um certo aro, você torce o aro da forma que você preferir, tá certo? E tenta entender como é que uma membrana elástica atachada a esse arco irá se comportar, certo? Como é que ela vai de um lado. Isso aqui não é uma interseção, não. Você pensa que essa figura está no R3. Certo? Então, o princípio de minimização de energia diz que a membrana vai tentar minimizar essa energia, tudo bem? Você poderia pensar que a membrana, na verdade, vai minimizar a área, que é a tensão superficial, mas vamos simplificar, ela minimiza a energia. Então, ela vai ser um mínimo dessa energia, integral do gradiente de V ao quadrado, de todas as funções, ou seja, todas as configurações possíveis que estão presas a esse arco, esse arame. Tá bem? Então, isso é bastante clássico. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar entender, vou fazer uma pequena perturbação da energia. Eu lhe dou uma função qualquer que se anula na fronteira, ou seja, eu não vou detachar essa membrana do arco. E eu faço uma pequena perturbação. Eu calculo esse mínimo. U é mínimo, então ele é certamente menor ou igual a energia, menor ou igual a U mais Tφ. Isso para todo T.
Cálculo 1 nos ensina que, se você fizer essa conta em T, U está parado, Φ está parado, isso em T é um polinômio de segunda ordem. Certo? Você tem um mínimo, eu sei que o mínimo é a derivada é zero. Você calcula a derivada em T, no ponto T igual a zero, você obtém, bom, isso aqui é o que estou dizendo, você vai obter essa expressão, isso aqui vai ser exatamente a derivada disso daqui em relação a T no ponto T igual a zero. Mais uma vez, usa-se o termo da divergência, essa função se anula na fronteira, usa o termo da divergência, passa esse gradiente para cá, você vai obter isso. Como essa expressão é válida para toda φ, não tem outra alternativa a não ser que o Laplaciano da U seja igual a zero. Tá bem? Então, membranas são harmônicas. Certo? Muito bem. Um outro exemplo, indo um pouquinho mais rápido, vamos jogar a seguinte brincadeira. Certo? Eu tenho um turista andando na cidade do Rio de Janeiro, randomicamente tentando chegar na praia de Ipanema. Certo? E a pergunta é qual a probabilidade dele chegar na praia antes de sair das fronteiras da cidade. Tá certo? Então, a ideia é a seguinte, se ele parte com a probabilidade U de X, ele partir do ponto X. Tá certo? Então, usa-se probabilidade... se ele está no ponto X, ele tem 1/4 de chance de ir como ele está andando randomicamente, de ir para o ponto X1, ou para o ponto X2, ou para o ponto X3, ou para o ponto X4. Então eu escrevo assim, que a probabilidade U de X é 1/4 da probabilidade U de X1, mais U de X2, mais U de X3, mais U de X4. Então a brincadeira agora, eu pego esse 4, passo para cá, e trago para este lado, dividindo menos 2 de X aqui e menos 2 de X aqui. Tá bem? Rigor à parte, você deve imaginar que o que está aqui, se eu dividir pelo tamanho dos quarteirões, é o incremento quociente da derivada segunda de ordem, a derivada de ordem 2, na direção x. E aqui é a derivada segunda pura da direção y. Como a cidade do Rio de Janeiro é muito grande, de fato nós deveríamos pensar em uma variável contínua e novamente recuperamos o Laplaciano de U igual a zero. Tá certo? A diferença dos 3 exemplos que eu dei é que os 2 primeiros exemplos vieram de aplicações do termo da divergência. Aqui não. Aqui é um processo não variacional que nos conduz à equação de Laplace. Muito bem. Bom, equações elípticas, uma definição analítica é um operador da forma divergente ou da forma não divergente. É dito ser elíptica se essa matriz, pensa que ela é uma matriz simétrica se os autovalores estão limitados por cima e por baixo, certo? Então essa é a definição analítica, tá certo? Que é útil quando você faz contas, mas não é bom para intuir, certo? Então, a interpretação que eu gosto mais de elipticidade é a seguinte, é que geometricamente uma equação diferencial de segunda ordem, ela é elíptica se ela prescrever um balanço entre quanto o gráfico de uma determinada função vai curvar-se em cada direção. Tá certo? Essa é a visão mais precisa, geométrica, de elipticidade. Tá certo? Bom, eu poderia ser bastante preciso. Eu poderia pedir para você, me encontre uma função tal que a torção, quando eu pego em cada ponto, e eu faço a média em todas as direções, isso dá zero. Certo? Então, isso é nada mais, nada menos do que o termo de valor médio. E a equação, a única equação, que quando você prescreve assim, na verdade você está prescrevendo Laplaciano de U igual a zero. É equivalente. Certo? Dizer isso daqui é dizer que a média de U, em qualquer bola, é o valor no centro. Eu poderia ser bastante impreciso, eu poderia dizer o seguinte, bom, eu não quero saber como é que ela... Eu não quero saber quanto ela curva-se na direção x, nem quanto ela curva na direção y. Eu só quero que elas sejam comparáveis. Se ela curvou-se na direção x, na direção y ela só pode curvar no máximo 10 vezes o que ela curvou na direção x. Certo? Se você faz as contas, você vai obter um operador da forma não divergente, com coeficientes meramente mensuráveis. E essa precisão poderia também depender da estrutura da hessiana, que são as equações totalmente não lineares,
Tá certo? Você poderia pensar, por exemplo, que é uma função não linear dos autovalores da hessiana. Certo? Você pega uma função, calcula a hessiana, diagonaliza, você tem os autovalores, você tem uma função. Como as funções que aparecem em geometria, as funções simétricas, sigma k, equação de Monge-Ampère, etc. Muito bem. As questões típicas de equações elípticas, a existência de soluções, estabilidade e unicidade de soluções. Você quer saber se você não tem tanta confiança no seu dado, as distorções da solução não são tão grandes. Propriedades qualitativas e geométricas de soluções, se o problema herda, digamos, algum tipo de simetria radial, ou simetria com respeito a algum eixo. E questões de regularidade, de suavidade de soluções. Certo? Então, dessas 4, sem desmérito a nenhuma delas, a questão de regularidade em geral é um pouco mais sofisticada, um pouco mais delicada, um pouco mais sutil. Certo? E, de fato, ela é fundamental para a teoria de existência. Tudo bem? Porque a teoria de existência, em geral, são obtidas ou por abordagens variacionais, mínimos de funcionais, pontos críticos de funcionais, ou por interpretações probabilísticas, como a gente fez nesse caso da brincadeira do turista no Rio de Janeiro. Quando você pensa considerações de energia, lhe dá, em geral, soluções em espaço de diferenciabilidade fraca. Funções estão em espaço de Sobolev. E métodos de Perron, interpretações probabilísticas, em geral, lhe dão soluções que são meramente contínuas, soluções no sentido da viscosidade são meramente contínuas ou semicontínuas. Certo? Então, de fato, a teoria de regularidade fornece a solução clássica. É aquela mágica de dizer, bom, se a função satisfaz isso num sentido fraco, de fato, ela herda regularidade suficiente para se tornar uma solução clássica. Ela, de fato, é importante para garantir convergência de soluções numéricas, estimativas a priori é fundamental para isso. E também fundamental em problemas de homogenização, onde você, quer dizer, problemas que você quer interpretar o que acontece, independente da distância que você está olhando o problema. Certo? Muito bem. Então, a teoria de regularidade elíptica, ou operadores gerais, não lineares, da forma divergente ou da forma não divergente, o que você tenta fazer, quer dizer, qual é o objetivo fundamental da teoria de regularidade elíptica? É dizer que a função U ela é tão suave quanto a equação permite. Tá certo? E os teoremas lineares fundamentais é devido a Diógenes, Nash-Moser, para equações da forma divergente, e a teoria de Krylov-Safanov para equações da forma não divergente, que diz que, bom, PCF igual a zero, diz que, independente da forma que você vai interpretar soluções fracas, certo? Existe um módulo de continuidade universal para elas. Tá certo? Isso, quando você utiliza a estrutura da equação, em geral, em argumentos de bootstrap, você obtém uma teoria robusta até para problemas não lineares. Certo? Muito bem. O que eu gostaria de falar, então espero que todo mundo já tenha uma visão mais ou menos do que é equações elípticas, os principais objetivos. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre problemas elípticos. Toda a minha palestra hoje vai falar sobre problemas elípticos, mas problemas que têm fronteiras livres. Tá certo? Então eu vou começar com o primeiro exemplo. Vamos lembrar do problema da membrana. Tá certo? Problema da membrana. Como era o problema da membrana, eu te dava um arco e você tentava entender como é que a membrana iria se acomodar quando estivesse atachada no arco. Tá? Neste caso aqui, eu estou colocando um arco que não está torcido, então é claro, a membrana vai ser flat, né? Vai ser plana. Agora, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais sofisticada. Como é que ela vai se adequar quando estiver contra um obstáculo? Certo? Está clara a ideia, a figura? Você tem aqui uma membrana, você vai ter um obstáculo. Pensa numa bola de futebol. E você gostaria de saber quando ela estiver contra um obstáculo, qual é a geometria que ela vai... Certamente ela vai ter que se deformar. E eu gostaria de entender como é que ela se deforma. Então,
Então, mais ou menos a ideia que acho que todo mundo tem agora na cabeça, não é? Como é que ela vai se acomodar num obstáculo, certo? Então, esse problema, vamos tentar entender esse problema, tá certo? Então, o princípio variacional desse problema é o seguinte, você me dá um domínio D, uma função G na fronteira de D, que é a deformação da fronteira fixa. No caso que a gente está pensando, o exemplo que eu mostrei agora, graficamente, G é 0, tá? Pode pensar assim, não tem problema nenhum. E eu te dou um φ, que é um obstáculo. Certo? Então, o princípio variacional, o mesmo princípio variacional que a gente utilizou para encontrar a equação do Laplace, da membrana, diz que a membrana ela vai minimizar a energia dentre todas as funções, aqui eu estou sendo um pouco mais preciso, todas as funções em H1, que estão atachadas à fronteira fixa, mas estão acima do obstáculo. Certo? Então, é o mesmo problema variacional anteriormente, e você adiciona essa restrição, que tem que estar acima do obstáculo. Tá bem? Quais são as propriedades? Bem, falando agora um pouquinho mais precisamente, matematicamente, essa restrição é a restrição convexa. Se eu te dou uma função V, que está acima do obstáculo, você me dá uma função V1 e V2, combinação convexa de V1 e V2 vai estar acima do obstáculo. Então, a restrição convexa, do ponto de vista de análise funcional, isso não muda nada na teoria de existência de mínimos. Certo? Então, de fato, existe um único mínimo, isso não é nenhum problema. Tá certo? A restrição é 1 está acima do obstáculo. Portanto, perturbações para cima, você pega a membrana, eu sempre posso puxar a membrana em qualquer região para cima, sem destruir a restrição de estar acima do obstáculo. Portanto, como eu sempre posso puxar para cima, você fazer aquele cálculo da derivada, fazendo o cálculo da derivada só para perturbações para cima, você obtém que o Laplaciano de U é menor ou igual a zero em todo o domínio. Geometricamente, intuitivamente, é aquela ideia que a gente tem que a membrana ela vai ter uma geometria côncava, assim, né? A membrana não vai fazer morrinhos para cima, porque gasta mais energia. Certo? Assim que ela deixar a membrana, e aqui é o ponto onde o problema começa a ficar mais interessante, assim que ela deixa o obstáculo, a membrana deixa o obstáculo, você pode fazer pequenas perturbações para baixo também. Certo? Ela está numa distância honesta do obstáculo, acima do obstáculo, eu posso fazer pequenas perturbações para baixo, e nessa região, ela é harmônica. Certo? Então, qual é a grande diferença do primeiro problema da membrana sem obstáculo e com obstáculo? Ambas serão regidas pelo operador laplaciano. Só que, neste problema, a região onde a equação é satisfeita é a priori desconhecida. Ela só vai ser satisfeita na região onde a membrana, a U, está estritamente acima do obstáculo, que a princípio você não conhece. Tá certo? Então é por isso que nós chamamos o problema de fronteira livre. Certo? Observe aqui, uma observação é que o Laplaciano da U ela salta de valores negativos. Quando ela está colada no contato com o obstáculo, o Laplaciano tem valores negativos para zero ao longo desta fronteira. Ou seja, o Laplaciano da U é descontínuo ao longo dessa fronteira. Tá bem? Portanto, por mais suave que seja esse obstáculo, como o exemplo que eu dei, que era uma bola analítica, tá certo? Você tem o problema que eu lhe mostrei é radial. A melhor regularidade possível para esse mínimo é ser 1. Jamais o mínimo daquele problema vai ser de classe C2. Tá certo? Você começa a ver que o problema começa a ficar um pouco mais delicado. E, de fato, consegue-se provar que ela é C11 loc. Também é possível provar que, de fato, mínimos daquele funcional tem essa regularidade, que é a regularidade ótima. Tá certo? Uma outra pergunta que aparece diz respeito à regularidade, agora não mais da U, mas sim da fronteira, onde a U, da fronteira do conjunto de contato, a fronteira onde a U está acima do obstáculo, se você preferir. Tá certo? E aí já é uma teoria muito mais sofisticada, que diz respeito à teoria de regularidade da fronteira livre.
certo? E ela foi desenvolvida num paper bastante famoso, certamente o primeiro grande paper da carreira do Caffarelli, em 77. Certo? Deixa eu dar uma ideia mais ou menos de como é que essa teoria de regularidade da fronteira livre para o problema de obstáculo segue. Certo? Então vamos pensar que eu tenho um obstáculo, para mim o obstáculo sempre é um obstáculo bacana, aqui no RN. Então a solução vai ter essa geometria, não precisa ser muito preciso. Eu sei que ela é C11, certo? E aqui, aqui eu tenho o conjunto de contato, onde a U é igual a φ, certo? E aqui é a fronteira, exatamente onde ela deixa. Aqui é claro que a fronteira livre está sendo um círculo, tá bem? Mas apenas para efeitos didáticos eu estou fazendo assim, tá? Então a primeira observação que eu quero fazer é o seguinte. Bom, aqui é a região, assim que ela deixou o obstáculo, o laplaciano é zero. Aqui ela é harmônica, tá bem? Então toda a geometria do problema está concentrada no que acontece na fronteira livre. No momento que eu souber, por exemplo, a altura onde ela deixou o obstáculo, o problema está determinado. Certo? Então, vamos dar um close, tá certo? Aqui na figura. E a primeira observação que eu faço é a seguinte: se você quer desenvolver uma teoria de regularidade da fronteira livre, você precisa estabelecer algumas hipóteses no obstáculo. Certo? Por quê? Porque você poderia fazer o seguinte: me dá um obstáculo φ, bonitinho, radial, a solução vai ser radial. Aí o cara chega na maldade e faz uma pequena perturbação. Pega esse problema, resolveu o problema, está resolvido? Está resolvido. Aí eu venho aqui e perturbo o obstáculo, vou para o dedo, perturbo o obstáculo, até tocar a membrana. Quando eu faço isso, eu estou criando aleatoriamente fronteiras, conjunto de contatos. Aleatoriamente, concorda? Certo? Não há nenhum prejuízo. Quer dizer, a U não muda. Resolver o problema com a φ assim ou com a φ do jeito que eu fiz, a solução é a mesma. Só que eu criei conjuntos arbitrários de contato. Certo? Então, claro, se você tem esperança de desenvolver uma teoria de regularidade para a fronteira livre, você precisa prever que esse tipo de fenômeno não pode acontecer. Tá certo? Então, mais uma vez, qual foi a maldade aqui? A maldade foi porque eu fiz uma perturbação e bem aqui eu criei convexidade do obstáculo. Então, eu vou proibir esse tipo de maldade, exigindo que o laplaciano do obstáculo seja uma função, que eu vou chamar agora daqui para frente f de x, estritamente negativa. No momento que eu faço essa restrição, aquele artifício está proibido. Certo? Todo mundo concorda? Bom, então como é que faz? Eu olho agora para a minha função v, que é a u menos a φ, certo? E vou entender exatamente, agora a minha fronteira livre é a fronteira onde a u é positiva. Né? A fronteira da região onde a u é positiva. Então a geometria fica mais ou menos essa. Está aqui a região de contato, onde a u é igual a φ, a v se anula. Aqui a fronteira livre, exatamente onde ela deixa o obstáculo. Ela é estritamente positiva. E eu tenho digamos, esse desenho, certo? Então, o primeiro resultado, bom, o laplaciano da V agora, ela satisfaz SDP, que é um DP descontínuo, certo? Você percebe que aqui eu tenho essa função para mim tanto faz, ela pode ser sem finito, analítica, mas na verdade o laplaciano da V, ela tem essa descontinuidade, tá certo? Então, de fato, você pode ver o problema de obstáculo como um EDP descontínuo, certo? Então, o primeiro ingrediente geométrico importante para desenvolver a teoria de regularidade é provar que a V ela chega na fronteira livre de forma quadrática. Por que quadrática? Eu sei que a função é C11. Nós já provamos ou dissemos que era verdade, não é? Então dizer que ela chega de forma quadrática quer dizer que ela chega precisamente de forma quadrática. C11 significa que, como aqui a V se anula e o gradiente da V se anula, dizer que ela é C1, eu te dou um ponto aqui, se ela é C1, é porque a distância de V de x para cá, a altura V de x é no máximo a distância até a fronteira livre ao quadrado. Certo?
É uma interpretação geométrica da regularidade C1. O que eu estou dizendo aqui é um pouquinho a mais. Eu estou dizendo que, de fato, ela está limitada por cima e por baixo por DO2. Tá bem? Isso vai aparecer daqui a pouquinho, um outro problema. Certo? Então, aqui eu vou colocar o teorema de uma forma menos precisa, esse teorema um pouquinho mais robusto do que isso, diz o seguinte, que se o do conjunto de contato não se deteriora tão rápido, quer dizer, se ele é honesto, o conjunto de contato é honesto, ele pode ser, claro, ele se deteriora quando o R vai para zero, claro que isso aqui vai para zero, mas ele não pode ir para zero tão rapidamente. Então a fronteira livre é de classe C1 alfa, certo? Nesse trabalho também ele classifica os pontos singulares, mostra que os pontos singulares ou são isolados ou estão dentro de uma variedade de classe C1, uma subvariedade de classe C1. Certo? Muito bem. Muito bem. Bom, vamos seguir. Problemas de jatos e cavidades. É muito problema de fronteira livre. Tá certo? Esquecer um pouquinho os problemas de tipo obstáculo. Vamos falar de um outro tipo de problema. O problema agora vai ser o seguinte. Eu vou te dar um domínio. Eu tenho um domínio D, que está eletricamente carregado. Se você não gosta de eletricidade, pensa que ele está aquecido. Pensa no problema de termodinâmica. Certo? E o que eu gostaria de fazer é o seguinte. Eu gostaria de encontrar um isolamento térmico ou elétrico, dependendo da sua motivação, de tal sorte que o fluxo seja constante ao longo desse domínio que eu quero fazer o design dele. Está claro? Certo? Esse é um problema superdeterminado. Porque, na verdade, depois que você utiliza as leis físicas em situação estacionária, o que você quer resolver é Laplaciano de U igual a zero nessa região, U igual a φ na fronteira do corpo, U igual a zero porque é um isolamento, e você quer prescrever o fluxo, a derivada normal, igual a 1 ao longo dessa fronteira. Está claro? Certo? Então esse é o problema que você quer resolver. Não é um problema de EDP, certo? É um problema de fronteira livre por excelência. Você quer saber se é possível desenhar esse domínio de tal sorte que o fluxo... É claro que quando eu mudo um pouquinho o ômega, eu mudo a solução, o potencial associado. E a pergunta é se eu posso encontrar uma forma de tal sorte que a equação superdeterminada seja satisfeita. Certo? Bom. Então vamos pensar como é que seria uma abordagem para esse problema. Certo? Mais uma vez, deixando o tecnicismo de lado, vamos trabalhar de forma empírica. Bom, digamos que a U aqui é zero. Você está isolado, a U é zero, fora dessa região ômega. Tá? Então, o Laplaciano da U, ela é zero na região de positividade, onde ela é estritamente positiva, ela é harmônica. Tá certo? Aqui fora, ela também é harmônica, ela é identicamente zero. Certo? Então, o que acontece? Na verdade, o Laplaciano da U vai ser uma medida que vai se concentrar ao longo desta fronteira que é desconhecida. Certo? Dizer que a derivada normal é igual a 1 significa, usando aqui integração por partes, certo? Formalmente, que o Laplaciano de U é igual a 1 nessa fronteira. Certo? No sentido da medida. Então, de uma certa forma, o que você está dizendo é que uma solução desse problema, agora colocando um EDP singular, que não faz nem muito sentido, Laplaciano de U é igual a delta zero, a delta de Dirac, de 1. Certo? Delta de zero, perceba, aqui não é a solução da equação, solução fundamental. Delta zero aqui é potencial, certo? É delta zero de 1. Quando a U é positiva, isso aqui dá zero, e ele tem um jump, tem um salto de unidade 1, exatamente na fronteira onde a U é zero, certo? Que é essa região azulzinha aqui. Então, como é possível desenvolver uma teoria de existência e unicidade para um problema desse tipo? Certo? Então, vamos pensar um pouquinho e vamos olhar para
uma teoria variacional, desenvolvida por Aldi Caffarelli, que é a seguinte. Pensa nesse funcional. Vamos pensar mais uma vez de forma inocente. Pensa nesse funcional. Gradiente de U elevado ao quadrado mais F de V. Certo? Se nós fizermos aquele mesmo princípio da derivada, encontra o mínimo e etc., e calcula a equação de Euler-Lagrange associada ao mínimo deste funcional, nós encontramos que o mínimo satisfaz essa equação, Laplaciano de U igual a F' de U. Certo? Agora, você volta, sempre forçando um pouquinho a barra, deixando todo o tecnicismo de lado. Como você quer delta zero, você quer encontrar uma F cuja derivada de delta zero. Então, todos nós sabemos que é a função Heaviside. Não é isso? Então, essa conta informal nos conduz ao estudo de mínimos deste funcional, que é um funcional descontínuo. Certo? Então foi isso que Aldi e Caffarelli fizeram no início dos anos 80. Eles estudam esse funcional, certo? Que é um funcional que não está previsto pela teoria clássica do cálculo das variações, porque o funcional em si ele é descontínuo. Certo? Então, de fato, existe um mínimo, isso não é tão difícil de provar. Ele é harmônico na sua região de positividade. Há uma elipse contínua, e essa é a regularidade ótima. Um mínimo deste funcional não pode ser melhor do que Lipschitz, nunca. Certo? Isso não é difícil de você se convencer, porque pensa, você quer que a derivada normal seja 1 na fronteira livre. Então, ela tem que chegar com um ângulo na fronteira livre. A fronteira livre é uma curva de nível. Ela tem que chegar com um ângulo. E quando você calcula na região onde ela é zero, a derivada normal é zero. Então, existe uma descontinuidade do gradiente. E eles provam mais. Eles provam que a menos de um conjunto de medida nula, Hn-1, esta superfície, que é a fronteira livre, ela é suave. Certo? Aqui é a parte bem mais robusta da teoria. E, de fato, nessa região suave, a derivada normal é igual a 1. Ou seja, é uma solução quase clássica do problema que a gente começou. Tá bem? Ela não é clássica porque, eventualmente, você precisa jogar um conjunto de medida nula, zero. E esse conjunto ele é inevitável. Certo? Ele é inevitável. Essa teoria, inclusive, anda em paralelo com a teoria de superfície mínima de George, que, de fato, em dimensões mais altas, é inevitável. Superfícies mínimas podem não ser sem infinito. Mínimos de perímetro, né? Mas, pelo menos para os problemas de engenharia, em dimensão 2 e 3, de fato, prova-se que essa superfície ela é suave. Completamente. Não existe descontinuidade, não existe singularidades da fronteira livre. Então, o problema super determinado que nós nos propomos a resolver é resolvido classicamente, não tem problema nenhum. No momento que ela é suave, você prova inclusive a analiticidade da fronteira. Deixa eu tentar dar uma ideia geométrica dessa teoria, certo? Da prova da regularidade da fronteira. Como é que isso sei? Isso é uma coisa que, antes de eu entrar na escola, eu sempre me perguntava, como é que prova um negócio desse? Né? Como é que o cara faz um negócio desse? Então, eu aceitei o desafio de tentar passar um pouquinho da ideia que está por trás. Mais uma vez, e mantendo a honestidade, estou deixando muito tecnicismo, teoria geométrica da medida, do lado de fora. Certo? Então, digamos que aqui é o problema, está aqui o meu domínio D, tá certo? E está aqui a fronteira livre que eu encontrei. Certo? Então, vamos colocar essa figurinha em perspectiva. Está aqui a φ, que era a função que estava prescrita. E eu provei que a função U é Lipschitz contínua. Se ela é Lipschitz contínua, significa que existe uma reta, uma barreira, se você preferir, que parte da fronteira livre e garante que a U está abaixo dessa reta. Certo? Isso é a regularidade de Lipschitz. Prova-se ainda uma propriedade geométrica de não degenerescência da função U. Ela não apenas ela está abaixo de uma reta, como ela está acima de uma outra reta. Certo?
Ou seja, ela de fato entra com ângulo. Isso é fundamental, porque eu estou querendo que a derivada normal seja 1. Então eu não poderia chegar abaixo de uma reta, senão a derivada normal seria 0. Tá? Mas isso demora, isso não é tão fácil de se provar. É um resultado de dizer que a U ela não se degenera. Tá? Ou seja, então, quando eu tenho Lipschitz regularidade e não degenerescência, diz que a U, eu não sei o que ela está fazendo, mas ela entra entre essas duas retas. Isso em cada ponto da fronteira livre. Ou seja, em cada ponto dessa fronteira, que é um conjunto que eu não tenho a menor ideia, um conjunto mensurável apenas no RN, existe um cone aonde a U entra dentro desse cone. Certo? Isso, adicionado à equação elíptica que é satisfeita, me dá um comportamento linear da U ao longo da fronteira livre. A U vai ter obrigatoriamente se comportar linearmente. Certo? Então, vamos olhar aqui pertinho o que é que está acontecendo. Certo? O desenho não está muito bem feito, foi feito à mão. E aí agora a gente começa a fazer o seguinte. Certo? Nós vamos fazer um blow-up. A análise toda é uma análise de blow-up, de classificação de blow-up. O que significa classificação de blow-up? Eu vou fazer um zoom num ponto genérico da fronteira livre e eu quero saber para que isso converge. Certo? Pensa nisso, você está fazendo um zoom, você vai fazer um zoom infinito. E você quer saber qual é a configuração geométrica que isso vai tá convergindo para. Certo? Então, o blow-up que se faz é dessa natureza. Observe, como a U é Lipschitz contínua, essa função UR, ela é uniformemente Lipschitz contínua. Quando você deriva em relação a Z, esse R sai fora. Certo? Aqui, mais ou menos, eu estou fazendo um zoom. Em cada passo que eu faço o zoom, esse R vai para 0. Cada passo que eu faço o zoom, eu reescalono. Certo? Faço um zoom, reescalono. Faço um zoom, reescalono. Certo? Então, quando você começa a fazer isso, o que é que vai acontecer? Se você tiver num ponto que em teoria geométrica da medida chama-se um ponto da fronteira reduzida, certo? Um ponto que neste caso prova-se que é quase todo mundo, e é por isso que a teoria de regularidade tem que jogar fora um conjunto residual, certo? Isso vai convergir para uma reta, e eu provo que a U converge para esta função. É uma classificação. Como é que eu faço isso? Como é que é a ideia de provar isso? Você vai fazendo esse zoom, como eu comentei, você tem compacidade, porque as URs são uniformemente, são equicontínuas, ela converge para alguém. E aí eu uso a minimalidade do funcional, todas essas URs são mínimos de um funcional reescalonado. Então, o zero herda essa minimalidade, só que agora é um problema definido no RN inteiro. Então eu consigo provar que mínimos deste funcional no RN inteiro, inteiras, não sei se inteiras, tem que ser, digamos, dessa forma. Certo? E no momento que eu faço isso, eu tenho uma interpretação da derivada normal C igual a 1. Certo? Aqui vai ser um ângulo, ela obrigatoriamente tem que estar batendo no blow-up ao ângulo de 45 graus. Tá certo? Então a ideia, mais ou menos, geométrica da teoria vai por aí. Certo? E essa classificação impõe a regularidade da fronteira livre, impõe restrições analíticas e geométricas à fronteira livre que, no final, dá a regularidade da fronteira. Muito bem. Apenas uma aplicação, digamos, dessa teoria que eu acabei de apresentar, de Aldi Caffarelli. Deixa eu mencionar um problema que eu gosto, que ele tem um apelo físico, intuitivo, bem interessante. Eu vou te dar um corpo n-dimensional e uma quantidade fixa de material isolante. E eu quero saber qual é a melhor forma de isolar. Certo? Então, esse problema, você pode pensar em um problema em termodinâmico, você pode pensar que a quantidade de material é o seu orçamento, você tem uma restrição de orçamento, você quer fazer um design um design ótimo, um problema de design ótimo, a melhor maneira de isolar um determinado corpo. Certo? Então, mais ou menos a ideia que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça é a seguinte: você tem um domínio D, que tem uma certa distribuição de temperatura, e você quer encontrar fixado
fixado o seu orçamento, fixado a quantidade de material isolante que você tem, você quer encontrar a melhor forma de isolar ele. Está claro o problema? Como é que se faz um problema? Como é que se resolve? Como é que se aborda um problema desse? Bem, no problema clássico de termodinâmica, que eu estou utilizando como para a gente intuir, o que eu quero minimizar é o fluxo. Certo? Ou seja, para cada configuração eu tenho um potencial, então eu quero minimizar o fluxo. O fluxo vai ser dado pela integral ao longo da fronteira que você está isolando. Tá certo? Super desconfortável, porque você quer deixar todos os conjuntos competirem no seu problema. Você está fazendo uma integral na fronteira desse conjunto, não tem a menor necessidade de ser regular. Certo? Super desconfortável de se fazer isso. Bom, mas se a φ for constante, ou seja, se você pensar que o seu objeto está uniformemente aquecido, ou se você preferir, eu estou querendo isolar esse controle e o meu orçamento é essa sala inteira, então a temperatura desse controle, por mais que tenha pequenas diferenças, como eu tenho muita, é praticamente constante. Então esse aqui é o desenho agora, em vez de usar aqueles chamas, eu pego tudo vermelhinho. Certo? Então o fluxo, eu consigo trocar isso daqui em uma situação regular, eu consigo trocar esta quantidade por esta quantidade. Aplicação do teorema de Green, certo? Teorema da divergência. Mas você ainda tem a restrição de que o suporte da U. Aqui a U, para mim, para cada configuração que você me dá, a U é o potencial associado à configuração. É a função que satisfaz Laplaciano de igual a zero, concorda com a φ na fronteira e vale zero nesse conjunto candidato a mínimo. Tá? Então ela tem que satisfazer essa restrição. Então isso é uma ideia bastante clássica. É o seguinte, eu não sei resolver o problema. O problema é muito difícil, porque eu não tenho como fazer pequenas perturbações. Ou até tenho, mas não é, do ponto de vista analítico, não é tão confortável fazer perturbações que preservem volume. Então a ideia é a seguinte, abre-se os portões. Todo mundo pode competir, tá certo? Só que eu vou cobrar uma taxa para aquelas configurações que não obedecem o meu orçamento. Certo? Então, o meu funcional agora passa a ser o funcional original mais um π do volume onde a U é maior do que zero. Certo? Esse π é a minha taxa. Se o domínio que você me mandou está dentro do meu orçamento, eu não te cobro nada. Se ele estiver acima, eu passo a cobrar. Certo? Então a ideia, uma maneira de você fazer essa pequena perturbação é, você pensa π assim, linear por partes. Ela não cobra nada até o orçamento, quando esse valor é menor do que I, e passa a cobrar uma taxa bem alta para valores que passam. Certo? Então apenas tudo bem. Observe que esse funcional, ele é muito parecido com o funcional de Otto Caffarelli, que eu falei inicialmente. Certo? Se esse P aqui é 1, é o funcional de Otto Caffarelli. Mas esse P aqui é basicamente linear por partes. Certo? Então, dá para você absorver muito daquela teoria que eu mostrei inicialmente para esse problema. Então, um teorema que você consegue provar sem grandes dificuldades é o seguinte: se o epsilon for suficientemente pequeno, ou seja, se você for rígido o suficiente na sua penalização, muitos desses funcionais vão preferir ter orçamento, ou ter volume menor ou igual a I. Não tem menor ou igual a igual, porque eu sempre vou exaurir o orçamento. Certo? Ademais, neste caso, a fronteira livre é uma superfície de classe C, um alfa, e a derivada normal é constante. Quer dizer, de fato, ela herda muito da geometria do problema inicialmente que eu falei. Certo? Ótimo. Então, o que acontece em problemas de duas fases? Se você parar para pensar, o problema que eu falei agora, a função era sempre maior ou igual a zero. O que acontece? Quais são as diferenças fundamentais quando a U muda de sinal? Certo? Então, deixa eu dar um exemplo onde esse tipo de problema aparece. Certo? Então, vamos pensar no problema de um gelo que está derretendo. Certo? Então, qual é a física de um gelo derretendo? Certo? Mais uma vez, deixando muito do tecnicismo de lado, o
que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu tenho quer dizer, a transmissão de calor é regida por um determinado operador elíptico dentro do gelo. Fora do gelo é água. Eventualmente eu tenho outras propriedades físicas que eventualmente me dão um outro operador elíptico, sempre da forma divergente, que rege o sistema. Certo? E existe um fluxo de balanço, um balanço de fluxo na fronteira do gelo. Certo? Então existe uma certa energia que é gasta ou consumida para derreter o gelo. Certo? Então existe essa equação que é dada no gelo. Eu não sei o que está acontecendo no gelo. O gelo começa a derreter, as equações têm que estar se adequando. As funções passam uma parte que era gelo vira água, ela passa a obedecer essa regra, e assim sucessivamente, a fronteira do gelo está mexendo. Certo? Então, acho que todo mundo já passou pela experiência de pegar um gelo bem sharp, todo quadradinho, e colocar dentro de um copo d'água, né? Então, depois passa-se um tempo, o gelo começa a ficar um pouco suave, aquelas quinazinhas vão se arredondando, não é? Então, é mais ou menos a teoria de difusão que está por trás, que suaviza a fronteira do gelo, que é a fronteira livre desse problema. Certo? Então, colocando agora em termos matemáticos um pouco mais preciso, se a U denota a temperatura, então o que é que vai acontecer? Na região onde a temperatura é positiva, eu estou no regime de água, eu tenho um determinado operador elíptico que é satisfeito. Na região do gelo, é a região onde a temperatura é negativa, eu tenho um outro operador, eventualmente, que é satisfeito, e eu tenho aquele balanço, tá certo? Que é satisfeito ao longo dessa fronteira livre. Eu já estou pensando na situação estacionária, certo? Para simplificar a exposição, não estou levando em consideração o tempo. Tá? Então, apenas para... O que é conhecido? No caso, onde os operadores são os mesmos, e é o laplaciano, e o fluxo é este daqui, é um fluxo variacional. Esse problema, ele tem um caráter variacional, e foi desenvolvido por Aldi Caffarelli e Friedman em um paper que marca a época, onde eles desenvolvem hoje a famosa fórmula de monotomicidade. Certo? Quando os operadores são o laplaciano e essa G é geral, claro, respeitando determinadas restrições, essa é uma teoria belíssima que foi desenvolvida pelo Caffarelli no final dos anos 80, em uma trilogia, são 3 artigos, onde ele desenvolve a teoria de existência, unicidade. Unicidade não, desculpa, esses problemas em geral não têm unicidade. Problemas de existência, regularidade da fronteira livre. Tá certo? E quando os operadores são distintos, muito pouco ainda é conhecido. Tá certo? Muito pouco ainda é conhecido. Tá bem? Bom, eu acho que aqui já é um bom ponto para eu parar a palestra. Eu gostaria apenas de utilizar uma frase bem humorada de um palestrante de ontem, que já que essa é uma palestra de divulgação, permite-me fazer um pouco de propaganda, fazer um pouco de divulgação, tá certo? Gostaria de convidar vocês a indicarem alunos, pós-docs, para o nosso grupo de EDP elípticas em Fortaleza. Certo? Aqui é a Beira-Mar, aqui é a nossa reitoria, aqui é uma outra foto da Beira-Mar, aqui é o Beach Park, que todo mundo que tem que visitar Fortaleza tem que conhecer, aqui é a nossa mascote do grupo, está ali. Aqui é o departamento de matemática da UFC, essa aqui é uma outra foto da Beira-Mar. Aqui é a aldeota e aqui é a lagosta, para quem gosta. E quem pode pagar. Certo? Obrigado, vou parar por aqui.